Abra sua Bíblia lá em João 3. Evangelho de João, no capítulo 13, a conversa de Jesus lá com Nicodemos. E é importante entender, o Evangelho de João. A gente está falando, esse ano, o tema nosso aí é recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. A gente está falando sobre a obra, a pessoa, a obra, o ministério, o caráter do Espírito Santo como pessoa. E eu recomendaria vocês a estarem lendo e meditando mais no Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é exatamente o Evangelho que trata do caráter subjetivo da nossa vida e do ministério. É o Evangelho de João que trata a respeito da nossa identidade espiritual. Enquanto os outros ministérios falam muito da nossa atuação, daquilo que é a própria atuação e ministério de Jesus, da forma objetiva, é o Evangelho de João que traz um aspecto subjetivo, porque traz exatamente a genealogia de Cristo a partir do seu aspecto espiritual, Jesus como Filho de Deus, Então, é o Evangelho que mais trata a respeito do Espírito Santo, e seguramente, talvez, é o livro da Bíblia que mais fala daquilo que é de fato a natureza, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, até o apóstolo Paulo, quando vai falar das questões do Espírito Santo, ele já está tratando também do aspecto mais objetivo, enquanto que o apóstolo João vai falar mesmo do seu aspecto mais subjetivo, aquilo que é a identidade, aquilo que é o caráter, aquilo que é a obra. Então, eu recomendo aí, que eu acho que seria legal. Então, aqui na conversa, entre Jesus e Nicodemos, ele diz: eu digo a você, a partir do verso 3, e em verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então ele está falando, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Eu creio, irmãos, que essa reflexão a respeito da obra do Espírito Santo e tudo que a gente vai estar estudando aqui hoje também é muito importante para a gente entender algumas coisas que eu tenho entendido, eu tenho percebido na vivência pastoral, ministerial, que tem algumas coisas ficando muito confusas na cabeça hoje das pessoas em função do tipo de evangelho que elas estão ouvindo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias nós vamos ter uma confusão muito grande de ensino, que o grande desafio da nossa geração, cada vez mais, era as pessoas deixarem o evangelho vivo e voltarem para uma apostasia. E quando ele está falando de apostasia, não é uma incredulidade generalizada, não. É as pessoas deixarem de viver o evangelho na sua essência, de forma viva, e se voltarem para dogmas humanos, para a religião. Então, a grande característica dos últimos dias, porque muita gente pensa que a apostasia é um mundo se tornando promíscuo, no sentido de uma avacalhação total. Mas quando ele fala de Babilônia, ele está falando de um ambiente religioso. Eu preciso entender que a marca principal, o que deu origem a Babel e a Babilônia nasceu de uma intenção religiosa. Então, Babilônia não é uma cidade sem religião. Babilônia é uma cidade religiosa. E o conceito de prostituta nesse aspecto é a mulher que, podendo ser esposa, se tornou prostituta. Então, Babilônia é o contraponto da verdadeira Jerusalém. Aquilo que deveria ser espiritual, aquilo que deveria ser habitação de Deus,
passa a ser uma coisa que pretende alcançar Deus. Babilônia nasceu de uma pretensão humana de alcançar a divindade. Então hoje a gente está ouvindo muito discurso, muita coisa que Paulo alertou para isso. Ele diz, olha, nos últimos dias vocês vão ver as pessoas tendo uma avidez de discursos e vamos ver muita gente falando. E Paulo chega a dizer o seguinte, que nós vamos viver um dia em que Satanás se vestindo com aparência de anjo de luz. Então é preciso a gente entender que Lúcifer é profundo conhecedor de Deus nos seus aspectos objetivos. Ninguém conhece Deus por fora mais do que Lúcifer conhecia. Então, se alguém quiser produzir alguma coisa que tenha aparência exata de Deus, é Lúcifer. Porque ele era um atento observador de Deus, ele convivia com os aspectos explícitos de Deus. Então ele é um imitador, ele sabe imitar e ele sabe apresentar Deus exatamente como Deus parece ser. Ele só não conhecia Deus por dentro. E o que nós queremos entender aqui é que a ação do Espírito Santo é a única forma de conhecer Deus por dentro. De ter uma relação com quem Deus é e não com o que Deus parece ser. Então há hoje um fomento religioso de aparência, e isso engana facilmente as pessoas. O grau de engano é tão grande que Paulo chega a dizer que se não houvesse uma intervenção de Deus, até os eleitos seriam enganados. Então é uma coisa grave, é séria. Amém? Então por isso nós vamos estar falando aqui muito sobre revelação, sobre o fato de que a vida cristã não se traduz nas pretensões que nós temos de Deus. Não é o quanto eu pretendo Deus que define a minha espiritualidade. O que define a verdadeira espiritualidade é o quanto nós estamos engajados e envolvidos com a materialização das intenções de Deus. Não é a forma como Deus materializa as intenções humanas, mas é a forma como uma igreja que é corpo vivo de Cristo. Uma igreja que, portanto, é parte, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é parte integrante da Trindade. A igreja está em Cristo, então a igreja não é uma quarta pessoa. A igreja não é um quarto ente que convive com a Trindade. A igreja é a forma como a Trindade encontrou uma forma visível e materializada. Então, Cristo Jesus, que é o Filho, que é parte integrante da Trindade, ele entregou a vida dele, ele entregou sua substância vital, para que a partir da substância vital de Cristo fosse formada uma igreja, essa pessoa ganhasse um corpo que pudesse materializar e revelar Deus como Ele é. Então nós não temos um convívio com Deus como quarta pessoa. E muitas vezes, sem perceber, nós estamos tratando, a gente está evangelizando, como se a evangelização preservasse quem nós somos. Essa coisa de dizer para a pessoa que ele tem que aceitar Jesus. Você tem que receber Jesus. Jesus é o seu Salvador. Então vai ficando na cabeça da pessoa a ideia de que Jesus vem salvar ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? E Jesus não vem salvar eu. Jesus vem acabar com eu. Jesus não fez nada por mim. Tudo que Jesus está fazendo é para revelar uma expressão de nós em Deus. Por isso que não é Jesus entrando na minha vida, sou eu entrando no reino de Deus.
O encontro com Cristo faz com que a minha natureza seja transformada. Eu tenho um novo nascimento de entendimento. Eu agora vejo a vida numa outra compreensão e entro a dimensão do reino de Deus. Amém? Então nós vamos tratar algumas coisas aqui. Então, para tratar isso, por exemplo, o nosso próprio conceito de pecado, como está na apostila aí. A gente tem um conceito de pecado como fazer a coisa errada. E em fazendo a coisa errada, ter a reprovação de Deus. Então fica parecendo que Deus é o fiscal. Deus é o fiscal, ele fica fiscalizando quem está certo ou está errado, então ele dá nota boa para quem está acertando e dá nota ruim para quem está errando. Está vendo? Então nós vamos desenvolvendo conceitos impessoais. Nós estamos desenvolvendo conceitos não relacionais. E quando eu estou falando de relacional, no sentido de sermos a mesma pessoa. Então fica parecendo que nós não somos a mesma pessoa. Olha, a partir do entendimento que nós somos a mesma pessoa, então Deus não pode pecar. Então eu tenho que ter um projeto de vida em que o meu compromisso é com não pecado e não com a ideia de que eu vou conviver normalmente com o pecado, como se o pecado fosse um erro. E aí nós estamos confundindo erro com pecado. Eu, como ser humano, como carne, eu posso continuar cometendo erros. Mas o pecado tem que ser uma coisa inaceitável na minha vida. Nós temos que evoluir para uma condição de não pecado. Apesar de eu ter uma natureza pecadora, o Espírito Santo vai prevalecer na minha vida, de modo que eu viva uma vida de não pecado. Não peques mais. Jesus falava isso com a maior naturalidade. Falava, vai, não peques mais. Glória a Deus, amado. Aquele que pecava não peca mais. Vai e não peca mais, meu irmão. Agora, isso não quer dizer que eu não vou cometer erro. Tanto é que a gente tem a tendência de achar que todo erro é pecado. Ora, se eu começo a achar que todo erro é pecado, eu começo a achar que todo acerto é santo. E não é. Então, o que é pecado, amados? Pecado é tudo aquilo que não teve origem na nossa relação com Deus. Então, eu posso estar fazendo a coisa mais certa do mundo e aquilo ser pecado. Porque eu estou fazendo um certo que não foi gerado a partir de uma revelação e de uma orientação de Deus na minha vida. Está certo, mas é pecado. Porque está sendo feito de acordo com a minha presunção, com a minha soberba e com a confiança que eu tenho na minha capacidade humana. Então eu estou acertando tudo e é pecado. E eu posso estar vivendo uma situação em que eu estou errando todas. Mas eu estou errando dentro de um direcionamento que foi combinado com Deus. Nós combinamos uma coisa, eu saí para fazer aquilo que Deus mandou fazer, estou fazendo aquilo, estou empenhado e estou errando. E aí, na minha relação com Deus, Ele vai corrigindo e aquilo é um erro e não é pecado. Amém, amados? Por exemplo, Deus me deu orientação, é um direcionamento, há uma obra para ser feita e eu escolhi a ferramenta errada. Estou usando a estrutura, estou errando a metodologia, estou errando no time, errei no tempo, errei no ritmo, errei na forma de expressão, pronto, isso não é pecado. Então, e tem hora que a gente está pedindo perdão de tudo. Quem entende o que eu estou falando aqui? Não, mas você só errou, ué. Você errou a mão, mas você errou dentro de um direcionamento. Você errou a metodologia, você errou o tempo, você errou a prática, mas você não errou a direção. Está dentro do que foi combinado. Glória a Deus. E às vezes eu estou acertando a metodologia, eu estou acertando o ritmo, eu estou com a ferramenta certa, eu estou trabalhando dentro da competência, eu estou usando os atributos que Deus me deu e estou indo para um rumo totalmente diferente. Pecado. Falar de uma coisa errada que não é pecado é fácil. Alguém me pergunta assim, fala uma coisa errada que não é pecado. Eu falei, escrever borracha com X, está errado e não é pecado. É analfabetismo, é ignorância. Está vendo? Então, às vezes, Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Estou errando ali porque sou mal formado naquele negócio. Aí falaram assim para mim, mas então me dá um exemplo de uma coisa certa
Que é pecado? Foi pagar a prostituta. O cara foi lá, combinou um negócio, tinha um preço, ele usou mercadoria, tem que pagar, ué. Senão vai ser 2 pecados. Ele, além de ter prostituído, ainda vai dar o calote, é 2 pecados. Ele vai ser condenado por 2 pecados. Então ele fica com um pecado só. Ele prostituiu, vai lá e paga. Então pagar a prostituta está certo e é pecado. Isso, no campo de vista filosófico, é grave, porque às vezes no nosso ministério nós estamos pagando a prostituta. A gente fez uma coisa que estava errada, que é uma prostituição, e depois você tem que ir lá e fazer um certo, tentando corrigir um errado. É 2 pecados. Entendeu? Estou correndo o risco de cometer 2 pecados, porque às vezes eu vou lá e ainda faço a coisa errada em cima da coisa errada. Então você vai lá e agora já fez a coisa errada, faz a coisa certa para não ser 2 errados. Apesar dessa coisa certa não ser boa. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso, né? Dentro dessa perspectiva, essa parte introdutória aí, toda é para tratar disso. Está meio extenso aí, nós não vamos percorrer tudo isso, mas na hora que você lê a apostila, nós estamos estendendo a introdução disso é importante. Para a gente entender alguns equívocos que estão entrando na nossa mente. Eu estava compartilhando ontem lá, e tem falado isso em reunião de pastores. No começo causa um certo choque. Eu tenho falado com alguns pastores, assim, até tradicionais. Por exemplo, o nosso conceito de pecado, de salvação, está muito associado à situação e não à condição. Então eu tenho uma ideia de uma salvação que muda a minha situação, mas não transforma a minha condição. Então, nesse aspecto, Jesus é meu Salvador. É como se Jesus estivesse quebrando o meu galho e me tirando de uma latada que eu entrei. Isso não é salvação. Isso não é salvação. Isso não me salva. Ter um problema resolvido por Jesus não me salva. Os 9 leprosos não foram salvos. E o que é pior, receber um benefício de Deus sem ser transformado me coloca numa condição de maldição, porque só serão malditos os benditos. Não há maldição sem bênção. Então a gente acha que maldição está associado à ausência de bênção. Não, maldição está associada ao fato de que eu participei da bênção e a bênção não transformou meu entendimento no sentido de qual é o meu propósito na vida. Toda vez que eu uso a bênção a meu próprio favor, meu problema foi resolvido e eu estou condenado e não salvo. Receber uma bênção que não me transforma e me devolve ao propósito da minha vida, me amaldiçoa, porque depois eu vou ter que prestar conta dela. Foi depositado um crédito do qual eu sou devedor. Não tem devedor sem crédito. Satanás só é maldito porque foi bendito. Se ele não tivesse sido bendito, ele não podia ser maldito. Ele é maldito naquilo que ele foi bendito. Então não é uma mudança de situação, é uma transformação de entendimento. E nós estamos trabalhando pouco o conceito da obra do Espírito no entendimento. Então a obra do Espírito hoje, ela está muitas vezes totalmente dissociada de quê? De racionalidade, sendo que o Espírito vem exatamente para salvar a razão. O Espírito vem para reorientar o entendimento, para que eu possa amar a Deus com todas as forças, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Se a gente fala de racionalidade hoje, fica parecendo que isso vai na linha contrária da espiritualidade. Porque a espiritualidade está voltada para quê? Para a situação. E não para a condição. A obra do Espírito é para que finalmente eu entenda qual a minha condição, independente da minha situação. Amém, amados? Então, tudo que não tem origem em Deus é pecado. E o diabo nos ensinou a pensar que a espiritualidade é a forma como eu pretendo Deus. Então, só é espiritual o que nasce de Deus. E não o que aponta para Deus.
O diabo nos enganou não é porque ele tirou Deus da nossa vida. O diabo nos enganou porque ele colocou Deus no fim. E o Espírito vem e nos salva porque ele ensina a gente a pensar Deus no princípio. Nós ainda estamos praticando uma espiritualidade que coloca Deus no fim. Deus vai premiar os espirituais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Espiritualidade não busca premiação, não busca bênção, não busca recompensa. Espiritualidade não é para ser abençoado. Espiritualidade é para ser abençoador. Espiritualidade é entender que a bênção está na origem e ser abençoador é o meio de conduzir as pessoas ao conhecimento de quem Deus é. Então, espiritualidade não é para me levar a Deus. Espiritualidade é para que eu possa conduzir outros a Deus. Amém, irmãos? Por exemplo, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Ninguém vai para o céu, não, irmãos. O céu não é lugar para onde as pessoas vão. O céu é lugar para onde elas voltam. Só tem direcionamento de céu quem veio de lá. Céu não é uma ambição, nem uma pretensão. Comunhão com Deus e eternidade é o lugar daqueles que cumpriram o propósito. Então, depois que a gente entendeu que veio de Deus e entendeu por que veio de Deus e cumpriu o propósito e a missão, agora nós podemos voltar para o céu. Mas nós estamos pregando um evangelho que faz a pessoa acreditar que Jesus veio para resolver ela enquanto ela espera ir para o céu. Ninguém vai para o inferno. Essa coisa de falar para o cara, vai ser, se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então me explica, onde é que ele está agora? Que ele não está nem num lugar nem no outro. Então nós inventamos uma terceira via. Aí eu vou pregar para o cara que ele pode ir para o céu, para o inferno, então ele tem escolha. E ele tem escolha a partir de um lugar que nem é uma coisa nem outra. Ora, se não é uma coisa nem outra, ele pode simplesmente dizer, eu não quero ir nem para o céu nem para o inferno, eu quero ficar onde é que eu estou mesmo, porque está de boa, se Deus não se incomodar. Não, amados, as pessoas não vão para o inferno, elas saem de lá. Quando Cristo nos encontrou, estávamos todos no inferno. Inferno é o lugar onde todos estão por falta de revelação. O inferno faz com que filhos de Deus vivam como filhos de homens. O Espírito Santo é para nos devolver o entendimento que nós não somos filhos de homens, nós somos filhos de Deus. Tentar viver a vida como filhos de homens vai nos colocar e nos manter no inferno. Aí nós somos iluminados nas trevas, no inferno, porque Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Aí essa iluminação, porque nós ouvimos... A gente está com a ideia na cabeça que não é bíblica, nós estamos com a ideia na cabeça que conversão é um cara que anoitece cabrito e amanhece ovelha. Então a gente acha que conversão, eu morro cabrito e ressuscito ovelha. Isso não está na Bíblia. Jesus diz assim, vocês só ouvem a minha voz porque são minhas ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do pastor. Então quando nós finalmente, lá no inferno, vivendo como cabrito, apesar de ser ovelha, mas a gente vivia como cabrito, porque alguém ensinou para nós que a gente era cabrito. Então, como cabrito, estava vivendo como cabrito. E isso era o inferno. Aí eu ouvi a voz de um pastor que iluminou meu entendimento, segui a voz dele e descobri que eu era ovelha, segui o pastor, saí do inferno. Porque agora eu não penso mais como cabrito. Quando eu pensava como cabrito, eu estava no inferno. Agora que eu penso como ovelha, as portas do inferno não podem prevalecer e eu saio dele. Glória a Deus, amado. Então as pessoas saem do inferno. Aqueles que não saíram do inferno, no juízo final, vão ser lançados no lago de fogo junto com o inferno. Então o inferno, com todo mundo que não saiu dele,
vai para o lago de fogo. Então o lugar para onde as pessoas vão não é o inferno, é o lago de fogo, porque inferno é onde elas estão. E elas estão porque não há revelação, não há obra do Espírito na vida delas. Então todo cristão verdadeiro não tinha que estar pensando em ir para o céu. Todo cristão verdadeiro tinha que estar pensando em ir para onde? Fala para mim. Para o inferno. Para buscar aqueles que ainda estão lá. Glória a Deus, amado. Mas do jeito que nós estamos explicando, nós estamos formando um povo religioso que está preocupado primeiro em salvar quem? A si próprio, e ele não tem o Espírito de Cristo. Ele não entrou na dimensão do reino. Ele fica querendo que Deus entre na vida dele, mas ele não entra no coração de Deus. E lá no coração de Deus, Deus está perguntando todo dia: quem vai ao inferno salvar meus filhos? Mas nós estamos pregando uma mensagem que ensina todo mundo a ficar pensando o dia inteiro em ir para onde? Sendo que todo cristão tinha que estar sendo preparado para ir para onde? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então a maior confusão na porta do inferno é que toda hora tem um crente entrando, toda hora um saindo, aquele medo de sair de crente, pá, aquele agita, os demônios não sabem o que faz, tenta cercar para uns não sair, tenta cercar para outros não entrar, mas as portas não prevalecem. É o maior. Nós arrebentamos com a roleta. E vamos tirando gente de lá, enquanto der tempo, até que um dia acaba isso tudo, tirando tudo que era de tirar, e o resto vai tudo para o lago de fogo. E nós voltamos para o lugar de onde a gente veio. Quem vai dar esse entendimento para nós? O Espírito Santo. Por que nós não estamos tendo esse entendimento? Porque nós não estamos entendendo que a gente nasceu do Espírito. A gente está achando que nós nascemos da nossa conversão. A gente está achando que nasceu da nossa decisão de ter aceitado Jesus. Então, no fim, eu sou filho de quem? Fala, mano. Sou meu filho. Porque eu sou filho da decisão que eu tomei de aceitar Jesus. Então, eu nasci da minha necessidade de ser abençoado por Deus. Sem perceber, nós estamos nascendo da nossa própria carne, porque somos filhos de nós mesmos. Nós precisamos voltar a ensinar um evangelho que ensina as pessoas que elas são filhas de Deus. Porque todos os que receberam, todos os que creem, receberam o poder de se tornar filhos de Deus. O que salva é a pessoa finalmente entender, por obra do Espírito Santo, que ele é nascido de Deus e que o poder da vida dele está no fato de que ele é um filho de Deus e que o mundo só está do jeito que está, porque ele está à espera de que os filhos de Deus se revelem. E que quem vai guiar a minha vida aqui agora é o Espírito Santo, porque como filho de Deus eu não quero ser guiado por outra coisa que não seja o Espírito Santo. E sem perceber, nós estamos nos tornando guias de Deus. Fala a verdade. Nós estamos nos tornando guias de Deus. Tem gente aí já dando ordem para anjo. Jesus adiantou isso. Satanás levou Jesus para a igreja para ensinar Jesus a dar ordem para anjo. Isso é sintomático, amados. Já não bastava nós ter bagunçado a terra, nós ainda estamos agora querendo bagunçar o céu. Nós estamos fazendo a agenda do céu, nós estamos dizendo para Deus que hora que ele começa, que hora que ele termina, o que é que ele tem que fazer. Nós bagunçamos a terra, agora estamos bagunçando o céu. Nós estamos levando nossa agenda para o céu. Ocupando os anjos com a nossa agenda. Os anjos agora têm que ficar tomando conta dos nossos filhos, tomando conta do nosso negócio, tomando conta da nossa congregação, tomando conta da nossa vida e resolvendo. Nós bagunçamos a agenda do céu. O céu tinha uma agenda para organizar a terra, nós levamos a agenda da terra para o céu, bagunçou tudo. Ainda bem que isso está só na nossa cabeça, Deus não está nem escutando essa ladainha, está lá tocando o negócio dele do jeito que ele planejou. Boa parte das nossas orações, Deus nem escuta. Aquilo fica lá, ele só está escutando o barulho. Acho que de vez em quando Deus vira para os anjos e fala assim: uma hora não acaba com esse barulho aqui no céu, porque tem um barulho aqui que fica parecendo um motor rodando, rolamento ruim, que fica lá, uma zoada. Uma hora escapa. Amém, amados?
E nós vamos começar a orar e dizer: venha o teu reino. Ninguém entra numa dimensão de reino se não for gerado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para levar nossos recados para o céu. O Espírito Santo é para nos trazer as revelações celestiais. Paulo fala sobre isso, que nós ressuscitamos, e ele diz assim: assim como nós trouxemos a imagem do terreno, nós traremos a imagem do celestial. Então Jesus nos revelou sua verdadeira identidade, e ele revelou o Pai. Ele revelou que o seu primeiro propósito não estava em formar um séquito de seguidores, mas ele estava aqui para formar a família dos filhos e filhas de Deus. Deus não está salvando a humanidade de uma coisa ruim. Deus está revelando a sua vontade na criação através da sua família. Então a salvação está em entender que a vida está em ser orientado por Deus. Isso é salvação. É ser salvo da ignorância, é ser salvo da soberba, é ser salvo da vaidade. Tem gente que confessa o erro por vaidade e não porque está arrependido. Tem gente que confessa o erro porque quer ver a situação consertada para ele voltar à posição que ele tinha antes. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Ele percebeu a embrulhada que ele entrou, ele vai lá e confessa o erro para ver se ele retoma. Judas fez isso. Judas confessou o erro e tentou corrigir o erro dele, porque ele percebeu que tinha perdido a posição, e através daquela confissão ele queria retomar a posição que ele tinha perdido. Então ele não está confessando a quebra da relação, ele não está confessando a ignorância, ele não está confessando a soberba, ele não está confessando a vaidade, ele não está confessando a presunção. Ele está confessando o erro. E o erro não precisava nem ser confessado, o erro podia ser desculpado. Fala: releva essa aí que eu estava tonto. Amém, amados? Eu estou errado. Estou errado. Agora, quando eu digo eu pequei, quando o filho pródigo volta, ele está dizendo: eu pequei porque eu me rebelei, eu me revoltei contra a nossa relação. Eu achei que havia vida fora da nossa relação. Aquele menino não pecou porque ele pensou em fazer coisas erradas. Ele começou a fazer coisas erradas porque ele pecou. A gente não peca quando faz coisa errada. A gente começa a fazer tudo errado quando peca. Amém, amados? Porque o pecado está em se rebelar contra a nossa verdadeira natureza e orientação do Espírito Santo. Todos os que creem em Cristo podem ser como Ele, guiados pela mesma vontade que guiava o seu coração. Então, nascer de novo em Cristo e ter o Espírito de Cristo é ser guiado pela mesma vontade, pela mesma disposição. Amém? Então, nós vamos chegar rapidamente aí naquilo que são os aspectos da... Uma vez entendido isso, fica mais fácil de entender o resto. Então, qual é o ministério do Espírito Santo na nossa vida? A primeira coisa é entender que o ministério trabalha a nossa regeneração. É um nascer de novo. Eu tenho outro entendimento, eu tenho outra percepção. Eu agora estou iluminado. Eu vi luz a respeito de mim mesmo. Quando Deus diz lá, haja luz, Deus começou a criar as coisas declarando haja luz. Então, nós éramos filhos de homem. A gente pensava como homem, a gente queria como homem, a gente desejava como homem, a gente se comportava como homem porque pensava como homem. Mas agora nascer de novo é que eu sou filho de Deus, eu penso como filho de Deus, eu quero como filho de Deus. E nós ainda estamos vivendo uma religião de filhos de homens que querem ser abençoados por Deus. Vou falar bem devagar. Nós ainda estamos vivendo uma religião de filhos de homens que querem ser abençoados por Deus. Nós estamos querendo que Deus abençoe os filhos dos homens. Assim que a gente ora ainda pelos nossos filhos. A gente ainda ora para que Deus abençoe nossos filhos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E não estamos orando para que Deus nos ajude a ensinar nossos filhos que eles são filhos de Deus e não nós.
Amém, mano? Então, quando eu entendo que nós somos filhos de Deus, eu paro de pensar como filho do homem, e filho de homem quer ser abençoado por Deus, e filho de Deus quer ser abençoador como o pai dele é. Então, se eu sou um filho de Deus, eu quero ser como meu pai, de modo que quem olhar para mim vai saber de quem que eu sou filho. Olha como é que isso compromete a nossa evangelização. Nós estamos fazendo uma evangelização de levar pessoas a Jesus. Não, evangelizar não é levar pessoas a Jesus. Evangelizar é trazer pessoas a Cristo. Você entendeu o que eu falei? Evangelizar não é levar pessoas a Jesus, como uma outra pessoa. Evangelizar é trazer pessoas a Cristo. De modo que eu sou tão salvador daquela pessoa no aspecto de ensinar para ela o caminho que leva ao nosso Pai. Eu sou parte da obra salvadora de Cristo, no aspecto de que Ele fez o sacrifício e agora nós também fazemos o sacrifício. Por isso que Jesus diz que cada um, para ser discípulo de Jesus, tem que tomar a cruz como Ele tomou. E essa cruz é tomada em favor de quem? Da minha salvação? Não, da salvação do meu irmão. Então agora eu vivo uma vida crucificada para conduzir meus irmãos ao conhecimento do Pai, do mesmo jeito que Jesus foi crucificado para nos conduzir ao conhecimento do Pai. Então as pessoas só encontrarão salvação quando elas forem seguidoras de gente crucificada. As pessoas só encontrarão salvação quando elas forem seguidores de pessoas crucificadas e não seguidores de pessoas que estão querendo ser abençoadas. Elas só serão salvas quando elas forem seguidoras de filhos de Deus. De modo que se eu estou no caminho, se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu estou no caminho, Ele é o caminho, eu também sou o caminho, eu sou um guia de gente cego, mas se eu ainda estou cego e estou procurando a minha própria salvação, eu sou um guia cego de gente cego, mas se eu já vi a luz, eu sei onde é que a luz está, eu sei onde é que o Pai fica, e as pessoas vão andar comigo, nós vamos andar junto, eu vou pegar na mão dele, ele está salvo, porque ele vai chegar lá no fim do caminho, junto comigo. Amém, amados? Então não estou entregando ele para Jesus salvar ele. Glória a Deus, amém. Amém, amém. Nós estamos trazendo ele para a nossa relação para ele ser salvo junto conosco. Então, nós éramos filhos de homem, gerados por natureza terrena, agora nós somos filhos de Deus, gerados de substância divina. Quem opera essa transformação de natureza e identidade é o Espírito de Deus. É isso que quer dizer que nós somos batizados em Cristo. Nós somos batizados em Cristo, quer dizer que agora nós fazemos parte de quem Ele é. Nós não desfrutamos o benefício de ser abençoados por Jesus. Nós desfrutamos o privilégio de sermos abençoadores com Ele. Glória a Deus, amado. Nós somos mergulhados. O mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que testemunhava em Jesus, e a respeito de Jesus é o mesmo Espírito que está em nós. Então é o mesmo Espírito que... O Espírito fala comigo as mesmas coisas que ele falava para Jesus. Nós estamos com essa meia confusão aí. A gente está entendendo Jesus fora de nós, entendeu? Você está entendendo esse negócio assim, que Jesus é uma pessoa e nós somos outra. Ele é meu Salvador, mas a gente não é a mesma pessoa. Então nós não estamos entendendo Cristo. O Espírito Santo fala comigo as mesmas coisas que ele falava para Jesus. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Você verdadeiramente você é filho de Deus. Ele fica testificando essas coisas, porque o Espírito que estava nele agora está o quê? Em nós. Então o Espírito Santo está falando comigo a respeito de Cristo. É o Jesus Cristo. Então o Espírito Santo fica falando conosco, nós somos um. É o Espírito Santo que faz essa ligação. Então ele está me gerando de novo. Então eu tenho que começar a perceber a pessoa que está sendo formada em mim. Há uma pessoa de natureza divina, que tem o mesmo caráter, a mesma essência, a mesma natureza de Cristo que está sendo formada em mim. E se eu não prestar atenção como é que essa pessoa é, qual que é o papel dela, qual é o chamado que ela tem, eu não vou conhecer a respeito da minha própria salvação. Eu não vou desenvolver a minha salvação.
Então, salvação não é uma colagem de pessoas estranhas, é nascer de novo. E nascer de novo onde, amados? Onde? Onde estão os nossos bloqueios? Na alma, no entendimento. O diabo é comerciante de almas e Jesus é salvador de almas. O Espírito Santo tem que operar essa certeza na sua vida. Você não duvidar nunca que você é um filho de Deus e que você representa o reino de Deus. E do mesmo jeito que o Espírito Santo estava em Cristo, ele está em nós. Isso é novo nascimento. É o mesmo Espírito. Ele nos concede uma nova natureza. Somos por ele gerados de substância espiritual e não terrena. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos a imagem do celestial. Éramos filhos de homens gerados em natureza terrena, com aquilo que era da terra. Agora somos filhos de Deus gerados de substância divina e trazemos a revelação das coisas celestiais. Então o segredo é a gente ser 100% em tudo. A gente tem que ser filho de Deus em tudo. E o nosso problema é que nós estamos sendo mais religiosos do que filhos de Deus. A gente fez uma separação de vidas. Porque a gente entende que eu sou espiritual quando eu estou dentro do meu ambiente devocional. Fora do meu ambiente devocional sou eu. Aí eu entro no culto, eu sou adorador. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A ideia de tempo devocional é contra nós, num certo aspecto. Porque quando eu digo que eu tenho um horário, e que é aquele horário que... Então, eu preciso entender que eu tenho que ter horários para fazer certas coisas. Mas aquele horário não muda quem eu sou. Só diz o que é que eu estou fazendo. Mas o que é que eu sou está dito nas 24 horas do meu dia. Então, o meu tempo devocional é como alguém que pega um livro para ler, uma coisa para estudar e para meditar. Isso é, beleza. Se for entendido desse... Pronto, agora, se eu falar que é naquele momento que eu estou entrando em contato com Deus, aí já começa a melar, porque onde é que Deus estava e onde é que eu estava antes do momento devocional. Então, meu dia está repartido em várias coisas. E eu sou filho de Deus em todas elas. E sou guiado pelo Espírito Santo em todas elas. E represento o reino de Deus em todas elas. Porque eu sou outra pessoa. Outra pessoa no entendimento. E eu era outra pessoa porque eu era ignorante a respeito da pessoa que eu sou em Deus. Então agora eu sou um filho de Deus e é isso que eu sou. Amém? Então essa obra, a obra da regeneração pelo Espírito Santo, dá-nos a certeza de que a natureza divina é comunicada a nós pelo Espírito Santo e que essa natureza vai assumindo controle sobre a natureza humana. Amém? É isso que eu preciso entender. Então, a obra do Espírito Santo não é uma influência estranha. A obra do Espírito Santo não é uma sugestão, não é uma lei de comportamento, é um código. Eu vivo uma crise porque eu tenho o Espírito Santo. E a crise que eu vivo é porque, tendo o Espírito Santo, eu não consigo ser o que a carne quer que eu seja. Então eu vivo esse conflito. Então gera uma crise, uma tensão. Amém, amados? Então eu não estou... Ninguém tem que impor um comportamento para mim. Eu já vivo uma crise suficiente entendendo que é o que eu sou, eu não consigo ser diferente. E aí eu não tenho paz, não tenho sossego. Por isso que eu entendo que uma pessoa que teve de fato uma experiência de novo nascimento, ele não cai desse lugar. E por uma razão muito simples, ele não cai porque ele não consegue. Ele não tem sossego. Ele fica tentando se afastar de Deus lá e ele vai vivendo uma crise.
Então só são enganados aqueles que não foram transformados. Tanto que o texto diz lá, se Deus não abreviasse, seriam enganados até mesmo os escolhidos. Mas então há um ato da preservação de Deus sobre a vida lá. Então a gente vai ficando com um cacuete tão complicado que você presta atenção. A gente fala, o fulano de tal, ele desviou porque ele não era convertido, ele era só convencido. Não, amado, ele desviou porque ele não era convencido, ele era só convertido. Ele teve uma conversão de comportamento, mas ele nunca foi convencido a respeito de quem ele era. Se ele fosse realmente convencido, ele nunca desviava. Por que nós achamos que ser convertido é mais do que ser convencido? Porque nós não temos culto racional. As pessoas estão caindo porque elas não foram o quê? Convencidas a respeito de fato quem elas são. Elas não estão vivenciando a crise própria de toda pessoa nascida de novo, que vai dando essa certeza. Essa nova condição espiritual é contagiante, não pode ser retida ou estagnada. É como um rio, ela é fluida, ela se movimenta, ela me impulsiona. Ser gerado do Espírito é você ter um impulso dentro de você que você não consegue conter. Então quem é nascido do Espírito Santo, ele não controla o Espírito Santo. Ele vive crises de impulso, ele vive essa perturbação permanente que tem algo nele que quer se desenvolver, quer crescer. Amém? Maravilha. Segunda coisa a respeito da obra do ministério do Espírito Santo é o ministério da reconciliação. Isso quer dizer o seguinte: se eu sou gerado agora de uma nova substância, isso vai dar para mim um alinhamento, uma harmonia com aquilo que é a vontade eterna de Deus. Paulo diz o quê? Andem de modo digno da vossa vocação, como filhos de Deus. O que quer dizer andar de modo digno? Andar de modo compatível. Ministério do Espírito Santo é para que haja uma harmonia entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a minha forma de vida. Nós muitas vezes estamos querendo que Deus se harmonize a minha maneira de viver. Isso é caos. Nós estamos precisando agora que todos que são guiados pelo Espírito Santo estejam totalmente harmonizados. Então nós podemos tocar instrumentos diferentes, nós podemos entrar em momentos diferentes, nós podemos ter comportamentos diferentes, nós podemos ter tons diferentes, nós podemos estar falando uma frase diferente, mas nós estamos todos harmonizados. Não há conflito, há distinção, mas não há conflito. E hoje muitas vezes a igreja, porque não está sendo guiada pelo Espírito, são coisas geradas na carne, na expectativa de serem abençoados por Deus. A igreja hoje está mais ocupada em ser abençoada do que ser verdadeira tradutora de bênção. Então nós temos uma tentativa de igualdade, o esforço de eliminar as distinções para que haja harmonia. E com isso nós estamos produzindo mais conflito, mais caos. Porque o nosso esforço não devia ser pelo alinhamento das formas. O nosso esforço deveria ser pela sintonia das formas. A harmonização das distinções. De modo que todos nós fôssemos a resposta daquilo que Deus determinou na eternidade. Então a Trindade se reuniu, formou um conselho. Então ser reconciliado com Deus não é porque Deus estava brigado com a gente. Reconciliação com Deus não é porque Deus estava brigado e a gente foi lá e fez as pazes. O ministério do Espírito Santo é o ministério da reconciliação, porque agora nós estamos alinhados, nós estamos estribados, nós estamos orientados por aquilo que é o conselho eterno de Deus. Nós voltamos à vontade eterna de Deus. Nossa vida hoje responde, é correspondente, é responsiva ao que Deus diz. Vida cristã não é para que Deus nos responda, vida cristã é para que nós respondamos a Deus.
respondamos a Deus na forma como nós somos responsivos, responsáveis, correspondentes. Então, tudo que nós fazemos aqui no ministério, por mais diferente que seja, tem que ter uma correspondência. Você pode estar fazendo uma coisa que parece ser o avesso do que eu estou fazendo, mas essas duas coisas, apesar de terem aparências totalmente opostas, elas são correspondentes, porque são formas distintas de dar a mesma resposta. Tudo que nós estamos fazendo tem que apontar na mesma direção, produzir harmonia na cabeça das pessoas e não conflito, de modo que cada pessoa se encontre naquilo que é a sua linguagem, de modo que como igreja a gente possa conseguir falar todas as línguas possíveis, de modo que todo mundo ouça a voz de Deus na sua língua e entenda, e seja iluminado a respeito do que o Pai está falando para ela, para que ela como ovelha ouça a voz do pastor e seja tirada do inferno. Então nós temos que ter mais respeito uns pelos outros. Você entendeu isso, amado? É tudo a mesma palavra: resposta, responsivo, correspondente e respeito. Nós temos que ter mais temor de Deus no coração. A gente tem que se achar menos. A gente está se achando. A gente tem que se achar menos e respeitar mais as formas mínimas e máximas que Deus encontrou de expressar quem Ele é. Ele é o regente da orquestra, e Ele diz que hora cada um entra e que parte cada um tem na partitura. Salvação não é salvação de corpos. Salvação é sacrifício de corpos pelo discernimento do corpo. Só é salvo quem discerne o corpo, e porque discernir o corpo sacrifica os corpos. Quem não sacrifica os corpos não experimenta qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nem é transformado no entendimento. E quem não tem discernimento de corpo, tudo que faz, até comer, é maldição. Então, reconciliação é a parte entender o lugar que ocupa no todo. Não há remissão para parte pela parte. A gente está fazendo uma coisa aí que é a desgraça do povo. Nós estamos tentando ser absoluto na parte, as partes darem conta de tudo, como se a parte pudesse ser todo, como se o cara chegasse numa congregação e encontrasse todas as respostas. A autossuficiência da parte. A gente está se achando. Quem come e bebe sem discernir o corpo está comendo maldição para si próprio. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo está tentando salvar corpos. Amém, amados? Não queira ser salvador daquilo que Deus te mandou fazer, mas vai lá e faz bem feito o que Deus te mandou fazer para salvar outros. Amém, amados? Em nome de Jesus. Não se salve naquilo que você está fazendo. Esse é o ministério do quê? Da reconciliação. Deus está nos devolvendo ao conselho eterno de Deus. Há uma vontade determinada, há um plano estabelecido, e o conselho de Deus resolveu isso, e agora o Espírito Santo vem e nos revela
o que estava na mente de Deus desde a eternidade. Então o segredo da nossa espiritualidade é que quanto mais guiados pelo Espírito Santo, mais conectado ao eterno eu estou, mais eu entendo a coisa no seu todo, mais livre, mais sem crise eu estou com o todo, menos fresco eu fico. Essa coisa frescalhada aí, esse trem não tem sentido, tem que acabar com essa coisa mal resolvida entre nós. Essa coisa da briga do triângulo com a tuba, isso é uma palhaçada. Qual é o principal instrumento da orquestra, quem toca mais, quem tem mais parte da partitura, isso é coisa de menino. Nós temos que prestar atenção no regente e falar, vai aí, que a hora que o senhor falar vai, eu vou, e o trem está dentro. Eu estou em sintonia. Eu estou escutando o que eu estou tocando e estou escutando o que o meu irmão está tocando. Nós temos uma dificuldade aqui no Brasil, viu, amados? Nós temos uma dificuldade harmônica aqui no Brasil. O Brasil não tem cultura harmônica, o Brasil tem cultura rítmica. Por isso que a maioria das músicas brasileiras é tudo embolada. É todo mundo fazendo tudo o que sabe ao mesmo tempo. A gente não tem paciência de esperar o outro. Estou exagerando aqui, Antônio Carlos? Não, a musicalidade brasileira não é embolada? Porque nós não temos noção de regência. Para nós, conjunto, é todo mundo tocando tudo ao mesmo tempo. E, se possível, fazendo todos os arranjos juntos. Isso é coisa de gente mal educada, viu, amados? Isso é coisa de gente talentosa e mal educada. Sem nobreza, sem gentileza, sem respeito. Fala, não, agora é sua vez, por favor, vai na frente, faz questão. Gentileza, amém, amados? Isso é reconciliação. Reconciliação é para nos harmonizar com o eterno, amém? O regenerado é entender uma nova natureza, o reconciliado é ter uma nova mente. E aí vem o ministério da revelação, que é o quê? É que, sendo você guiado pelo Espírito Santo, você consegue perceber aquilo que naturalmente não pode ser percebido. Então eu tenho uma consciência de natureza, eu tenho uma consciência de propósito, e eu tenho uma consciência de estado. Eu percebo as coisas no seu verdadeiro estado, e não como elas aparentam estar. Eu tenho a leitura das realidades subjetivas. Nós estamos gastando pouco tempo em fazer leituras subjetivas. Aí, quando você não faz a leitura subjetiva, a gente fica tratando e usando força demais para mudar as realidades objetivas. A gente viu isso lá na nossa experiência com as UAIs. Desde o momento que a gente passou a tratar a questão da saúde familiar e fazer a filtragem lá onde o problema acontece, no invisível, nas realidades domésticas, nós invertemos a curva de atendimento. Lá na região a gente consegue atender gente mais preventivamente hoje do que urgência. Então, quando você faz isso, você transforma uma cultura. O ministério do Espírito Santo é para que eu seja capaz não de mudar as práticas, mas de transformar a cultura. Então eu tenho que entender onde foi que aquela cultura se corrompeu, o que está invisível, o que está gerando aquela forma de comportamento, e não propor outro comportamento. Porque às vezes quando você provoca outro comportamento, por mais que o comportamento seja diferente, ele reforça a cultura. Eu vou falar devagar. Às vezes você está provocando uma mudança de comportamento que está reforçando a cultura. Aí você tem a mudança da situação, mas você não tem a transformação da realidade, porque você reforçou a cultura. Então nós precisamos de mais revelação, amados. Nós não podemos trabalhar mais em cima da percepção. Nós não podemos chegar numa região e perceber uma situação e sair doido tentando resolver aquilo. Não, nós temos que ter a revelação. O que Deus
quer nos orientar para ir lá, a gente ir lá e trabalhar aquilo em cima da revelação. E às vezes você vai fazer um trabalho lá que todo mundo vai falar para você: você está doido, você não vai fazer o maior sentido, isso não vai dar certo, mas você vai lá trabalhando, porque você vai atingir a coisa onde ela tem que ser atingida, você vai atingir a coisa lá na sua raiz. Então muitas vezes nós estamos fazendo um trabalho de acomodação, e isso exige muito esforço, porque quando você faz um trabalho de acomodação, depois você tem que fazer um esforço grande de manutenção. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, do ponto de vista pastoral? Porque se você não mudou a cultura, você passa a ser o mantenedor daquilo. Então, vai ser o seu esforço de manutenção para fazer aquilo ficar funcionando sempre daquele jeito. Porque as pessoas não foram transformadas na sua cultura. Então, nós temos que aprender a trabalhar por quê? Por revelação. O Espírito, somos guiados pelo mesmo Espírito que guiava Jesus, que nos ensina as mesmas coisas e nos revela a mente de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Amém? Graças a Deus. E por fim, o ministério do quê? Da redenção. Quando a gente entende isso, que há um propósito eterno, nós somos gerados como natureza de Deus, há uma ação de Deus, nós estamos dentro de uma direção, nós estamos harmonizados, independente de eu estar errando aqui, mas eu estou alinhado, a minha variação está dentro de um alinhamento. Eu estou fazendo curvas, mas dentro da mesma direção, eu não desviei. Eu apenas vou gastar um pouco mais de tempo porque eu oscilei dentro de uma direção. E aí eu estou trabalhando em cima de um direcionamento de Deus. Isso redime a história. Isso faz com que até os erros não sejam tempo perdido. Aí eu não lamento os erros. Por isso que quem está trabalhando dentro da orientação do Espírito Santo, ele não fica preocupado com o que ficou para trás. Ele está sempre olhando para aquilo que está diante dele. Então, mais importante você saber se você está na direção certa do que se você fez a coisa certa ou errada. De modo que você não corrige para trás, você corrige para frente. E quando você corrige para frente, todas as coisas cooperam. Há uma redenção. Então, tudo que aconteceu de errado no histórico de Jesus foi redimido pelo fato de que Jesus estava alinhando tudo aquilo dentro de uma mesma direção. Então, nada se perdeu. Até os erros que alguém possa ter cometido contra você são aproveitados no processo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, Deus não tem que toda hora lá pegar você, voltar você lá atrás e produzir uma restituição. Ah, Deus, estou aqui, volta lá atrás. Aí, que tempo ali, aí trata as suas carências lá e você volta. E a hora que você está lá na frente, aí a gente anda 1, volta 2. Anda 2, volta 1. Anda 3, volta 1. Anda 1, volta 2. Então esse trem vai ficando assim, lento. Porque nós estamos sempre tentando produzir o quê? Uma compensação. Não fique ocupado em tentar produzir compensações. Nossos equívocos, os erros vão ser redimidos na medida em que eu aprendi e aquilo me ajudou a alinhar o pensamento na direção de Deus. De modo que Deus retoma comigo para frente. Então há um ganho de tempo. Em vez daquilo que foi errado me atrasar, aquilo no fim lá depois até adianta, porque eu aprendi. Eu entro com outra disposição, eu estou com outra vontade, eu estou com outro empenho. O arrependimento não te atrasa, o arrependimento adianta. Aí o seu pecado não é compensado, ele é redimido. Há um ganho. Jesus não lamenta o fato de ser traído. Jesus pega a traição, coloca aquilo, enfia aquilo dentro do projeto dele de entrega e faz da traição a melhor ferramenta que ele podia ter para concluir o seu projeto. Aleluia! Não tem obreiro ruim no seu ministério. A sua noção de direcionamento e soberania de Deus redime todo mundo.
Eles que se acertem com Deus, você está acertado. Ninguém te atrasa, ninguém te prejudica. O que está te prejudicando? Sua falta de direcionamento. Glória a Deus, irmão. Jesus contrata o traidor, joga ele dentro do pacote, ama o cara, dá para ele tudo que ele deu, exatamente o que ele deu para os outros, ele deu para o traidor, pôs tudo ali dentro, entregou o dinheiro para ele, para acelerar o processo, para o Judas não ficar na dúvida. Já estava com tudo fácil, em vez de ele ficar lá tentando achar o segredo do cofre, ele já tinha a chave. Jesus já entregou o cofre para ele aberto, para não perder tempo. Já que é para roubar, rouba logo, vamos, tal, eu estou te amando, você já está perdoado mesmo, vamos que vamos, e aquilo, pá, são lá na frente. Glória a Deus, amado. Aleluia. Redenção. Filhos de Deus são assim. A verdadeira espiritualidade é desenvolvida na comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e manifesta os que ainda estão de fora, para que vendo o nosso amor creiam e sejam salvos. Amados, quando nós estamos mal resolvidos com o ministério, é porque nós estamos mal resolvidos com Deus. Nossas relações estão ruins com as pessoas, porque essas relações estão ruins com Deus. Nós não temos problema com gente, nós temos problema com Deus. Gente não é nosso problema. Gente deixa de ser nosso problema quando nós estamos bem resolvidos com Deus. Se nós estamos em Cristo, nós estamos juntos lá com a Trindade está disposta a queimar um filho para salvar a gente. Ponto. Então você é a bola da vez, ponto. E está tudo certo. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Isso redime. Não há tempo perdido. Glória a Deus, amados. Não há doação mal feita. Você não entregou para as pessoas, você entregou para quem, amados? A vontade de Deus, você investiu no reino. Você está ali pondo tudo naquilo que Deus falou que vai funcionar. Ponto. Seu compromisso é com isso, com a vontade de Deus. Amém? Então não tem oferta perdida. Não tem sacrifício em vão. Nós sabemos que em Deus o nosso trabalho não é em vão. Isso redime tudo. Ainda que não restitua a maioria das coisas. No fim você vai ficar no prejuízo mesmo. Glória a Deus. É aí que você vai mostrar quem você é. Aleluia, amado. Aleluia. Não tem restituição, mas tem redenção de sacrifício. Tem redenção de oferta. Tem redenção de sangue, tem redenção de lágrima. Não tem recompensa, não tem restituição. O sangue que você derrama está derramado. A lágrima que você derrama está derramada. A oferta que você deu está dada. Se você está puxando isso para trás, você é ladrão, porque isso não era seu. Se você está indo lá cobrar dos outros, a lágrima que você chorou, o sangue que você derramou e a oferta que você fez. Eu investi tanto na sua vida. Você é o cara que eu vim aqui. Você não lembra como é que foi que você chegou quando você chegou aqui. Eu que te ajudei, eu que fui lá. Satanás. É o Satanás que conversa assim. É o Satanás que é mal resolvido. Filho de Deus é bem resolvido. Está dado. E o que está dado te abençoa, te amaldiçoa. Vai, meu irmão, vai com o que está dado. E responda a Deus pelo que você recebeu, não a mim.
O que você recebeu de mim te abençoa e te amaldiçoa. Então você resolve lá o que eu te ofertei, se foi bênção ou se foi maldição. Está dado. E se você receber de volta, maldito é você que recebeu de volta. Então não peça para trás. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Nós vamos ter um intervalo aí agora. Dá tempo ainda, Léo? Acabou? Sem grupo. Então você vai para casa, senta com a mulher, com os meninos e chora. Amém? Glória a Deus, já são 9h15. Então, uma coisa dá para fazer. Eu acho que dá para esperar aí uns 10 minutinhos, porque já que não vai ter o grupo. Alguém tem alguma pergunta? Porque aí 2 ou 3 perguntas aí dá para fazer. Alguém tem alguma pergunta aí? Não? Oi? Como é que é? Exatamente. Rapaz, todo tipo de problema que nós temos com gente, ou se gente passa a ser um problema para nós, é porque nós temos um problema com Deus. Pode ser cônjuge, pode ser filho, pode ser quem for. Se pessoa passou a ser um problema para mim, e eu vim aqui, eu estou aqui só por causa de pessoa, e pessoa passou a ser um problema para mim, então eu estou com um problema com quem me deu essa missão. Se a minha missão era morrer por causa de gente, e agora quem está querendo me matar passou a ser um problema para mim, então eu estou com um problema com quem me mandou aqui para morrer por eles. Está vendo? Então o problema é com Deus. O Caim matou Abel não porque tinha problema com Abel. Caim matou Abel porque tinha problema com Deus. E não com Abel. Nossa missão é gente. Se gente passou a ser um problema, então nós estamos tendo um problema com quem nos deu essa missão. A cruz não era para morrer por causa de Deus, a cruz era para morrer por causa de gente. Um irmão chegou para mim, virou para mim, aliás, ele não chegou para mim, né? Eu estava lá só para contar esse testemunho, porque eu acho que até a gente tem que rever esse negócio. Eu estava numa reunião, um cara apareceu com um crucifixo lá, pensa um trem arrumado, crucifixo todo gótico, bonito. Aí eu fui elogiar o crucifixo do cara, achei bonito, pai. Falei, pai, mas você arrumou um crucifixo agora ajeitado. Ele falou assim, mas está vazio. Eu falei, é uma pena. É uma pena. Porque as cruzes nunca era para estar vazia, não. Esse negócio da cruz vazia, isso é um sofismo, viu, mano? Porque a cruz é para nós estar pregado nela lá. Então, assim, eu falei, acho que vou inventar uma moda. Não vamos inventar uma moda de cruz de crente, vamos dar para pôr uma foto dele. Uns crucifixos e tem minha fotografia na cruz. As mulheres vão ficar mais tranquilas, os maridos vão ficar mais tranquilos, amém? Se olhar para a cruz e ver que nós estamos pregados nela, aleluia, amado? Nada de cruz vazia, não. Nós estamos pregados na nossa cruz. A cruz não era para ficar vazia, era para que a gente fosse lá e assumisse a cruz em favor dos irmãos. Mas só vai ter esse espírito de Cristo, só vai ter esse espírito de cruz. O que é ter espírito de Cristo? É espírito de ir para a cruz em favor dos irmãos. Só tem espírito de ir para a cruz em favor dos irmãos aquele que é nascido do Espírito Santo. Quem é nascido de homem está sempre pensando em salvar a si próprio. Amém?